Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a data de hoje, a leitura de hoje, que a palavra fale em cada coração. Amém? Deus vos abençoe. Continuando a leitura do capítulo 13 de Mateus. Vem comigo ler Bíblia. Venha comigo ler Bíblia. Não esqueça, esta palavra nos alimenta. Esta palavra nos fortifica para corrermos uma milha, para andarmos uma milha a mais. Que diz assim, nós já lemos o capítulo 13 até o versículo 23. E hoje nós vamos ler o versículo 24 a seguir, que é a parábola do joio. Amém? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Versículo 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Versículo 30. Deixai-o crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola é muito linda, já foi muito pregada, né, meus queridos? E de fato não dá para reconhecer o joio do trigo, porque eles são ervas iguais, né? A aparência deles. O inimigo é tão sagaz, né, que ele coloca o joio no meio do trigo, porém este joio não produz. Este joio, ele é um fruto que não produz, uma erva que não produz fruto. E ele fica ali no meio do joio, e eles crescem juntos, mesma altura, mesma aparência, às vezes, né, até muito mais alto, bonito, mas no final, na hora da colheita, é que dá para diferenciar o joio do trigo. Porque o trigo, ele é pesadinho, ele tem uma sementinha dentro da palha. Aquela sementinha é o produto, gerou o fruto, gerou o produto, né? E o joio não, o joio ele é só palha. Então a palha só serve para queimar. Então só dá para saber quem é palha, quem não produziu. Então, por isso que o Senhor compara, né, a parábola do joio com aqueles que não produzem. Estão caminhando nessa caminhada cristã, vivendo o evangelho de Cristo, mas não conseguem produzir nenhum fruto. Não ganha uma alma, não fala de Jesus, não propaga o santo evangelho, não faz o ide do Senhor, acha que tendo Jesus para ele já está bom. E no final não reparte o cordeiro com ninguém, não fala que Jesus é bom, abre a sua boca que eu te encherei, né? Então não produz nenhum fruto. Às vezes não produz nem o fruto da carne e nem o fruto do espírito. É alguém vazio. Então se torna como a palha, porque os talentos às vezes que Deus dá, ele de vez de multiplicar, ele vai lá e enterra. Né? Então não importa onde tu vai ser usado por Deus, importa é que tu multiplique aquilo que Deus colocou na tua mão. Se Deus te mandou anunciar o evangelho, anuncia. Se Deus te mandou amar os teus inimigos, ame. Se Deus te deu essa paciência para compreender aquele que está triste, compreende, conversa. E é assim que Deus vai abençoar e ajudar tu a produzir frutos naquele grande dia. O trigo vai ser recolhido no celeiro e a palha
vai ser feito feixes para ser queimado. Quer dizer, os santos, os salvos, os herdeiros que produziram vão receber galardão, vão ser chamados: vinde benditos meu Pai para o reino que eu vos preparei. Mas aquele que não fez nada e nem se preocupou em produzir nada para o reino de Deus, nem para angariar a sua própria salvação, vai ser como a palha, queimado no fogo, que é o inferno, né? Que é a eternidade no inferno. Então, nós temos que cuidar para produzir. Não importar com aquele que não está fazendo nada, não importar com aquele que está te perseguindo para te impedir de tu produzir. Produza frutos do Espírito. Ninguém te compreendeu, tu compreende. Ninguém te atendeu, se precisar de ti, atende. Se alguém te bater, vira o rosto. Vai sofrendo por amor à cruz, por amor a Cristo, por amor ao sacrifício perfeito na cruz do Calvário, porque naquele grande dia o teu fruto vai ser o que vai te ajudar a tu ir para o celeiro do Senhor Jesus, que é para a glória. Ainda no João 15 diz, né, que toda vara que não produz será cortada, né? E aquela que produz, ele poda às vezes para que dê mais frutos ainda. Lembra do João 15? É muito forte, é muito comparada a essa parábola aqui do joio. Vamos produzir, irmãos. Ainda que muitas vezes é o Senhor que nos poda, mas é para dar mais fruto. A gente não entende às vezes o tempo da poda, o tempo que Deus tira de um lugar, envia para o outro e sofre, chora, mas é isso que Deus ele está nos mostrando. Eu estou podando, estou cortando para ver se está ligada na videira mesmo, e agora eu quero ver, vai produzir mais frutos ainda. É assim. A parábola do grão de mostarda, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e é crescida, e é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que coisa mais linda essa parábola, irmãos. A fé é comparada ao grão de mostarda. Ela é minúscula, mas quando ela está em boa terra, essa sementinha minúscula, ela cresce de uma forma tão extraordinária que ela forma um arvoredo, onde as aves do céu acolhem-se nela. Que a nossa fé possa ser humilde o suficiente para alcançar aquele que ainda não tem a fé suficiente em Cristo, para que ele venha se abrigar na nossa fé e, crendo na nossa fé que nós temos em Jesus, comece a obter a proteção de Cristo também. Então que nós possa ser, através da nossa fé, um arvoredo para aqueles que ainda não têm abrigo na fé em Jesus Cristo. Que coisa linda essa parábola, meu Deus, a parábola do fermento. Versículo 33. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levado. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo elevado. Quem aqui gosta de fazer um pãozinho, né? A gente sabe que é colocado na farinha, amassado. Diz que é batendo o pão, né? Quanto mais bate, mais o pão fica fofinho. E aí depois divide para fazer os 3 pão. E aí, quanto mais bate, mais cresce. Aleluia! E o reino de Deus é assim. Quanto mais a gente apanha, mais a gente se apega com a palavra do Senhor e mais a gente cresce em conhecimento e sabedoria. E a gente vai obter o reino dos céus, porque o inimigo não vai roubar a nossa coroa, em nome de Jesus. Versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Profecia se cumprindo. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo.
Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Coisa mais linda. E foi bem assim. Toda a profecia se cumpriu. A explicação da parábola do joio. Olha só, irmãos. Ele explica o versículo 24 ao 30. Versículo 33. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Meu Deus, irmãos, mais explicação do que essa, eu acho que não existe, né? A Bíblia é maravilhosa. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntaram no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, o pecado. Todos aqueles que não quiseram se afastar das obras da carne, o pecado que vira iniquidade, que acha que não é mais pecado e vive pecando, e vive pecando, e vive pecando e acha que não é. Naquele dia, isso tem feito a separação entre Deus e o homem, e naquele dia ele vai ser como um joio, junto e lançado no fogo, lançado no inferno. 42. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. É todo aquele que não produz o bom fruto. Os frutos do Espírito. Aquele que produz os frutos da carne se torna uma pessoa vazia, avarenta, se torna uma pessoa iníqua, né? Que ama a iniquidade, o pecado, e todas as obras da carne, se torna uma pessoa infrutífera, como uma palha. E naquele dia vai ser junto como uma palha do joio, né? E ser lançado na fornalha. Então os justos... 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Esse vai ser um grande dia tenebroso, irmãos. Vamos cuidar para nós ser o trigo, né? E não vamos tentar julgar quem é trigo e quem é joio também. Por quê? Porque é só naquele grande dia que nós vamos ver quem produziu o bom fruto está dentro dele. Quem tem as senhas, volto a dizer, quem pode julgar que tem dentro da gente, que tem sido produzido de bom, é o nosso Deus, né? É claro que tem coisas que é visível. Você olha para a pessoa, está só vivendo frutos da carne, está só vivendo os frutos da carne, você não vai julgar ela, você vai orar por ela. Você vai orar por ela para que Deus transforme ela, porque Deus é todo poderoso. Se ele mudou a água em vinho, por que ele não pode transformar o joio em trigo, irmãos? E aquele joio começar a produzir e naquele grande dia não ser lançado no fogo? O Senhor pode todas as coisas, então vamos orar por todo aquele que ainda produz frutos ruins, que estão vazios, estão como a palha, vazios dentro de si, não produz nada. Que antes da volta do Senhor Jesus eles possam produzir bons frutos. Em nome de Jesus, abençoe seu lar, abençoe seu esposo, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos que ainda podem estar nos frutos da carne, nas obras da iniquidade, que eles podem sim, de joio, ser transformados em trigo. O Senhor pode tudo, pois se Ele transformou água em vinho, Ele fez tantas maravilhas, Ele pode. Por isso não podemos deixar de orar e não podemos deixar de produzir. Olhar para nós, produzir primeiro em nós, tirar o argueiro do nosso olho primeiro, para depois tentar ajudar o nosso irmão. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra.
Oh, irmãos, é muito forte essas duas parábolas do tesouro escondido e da pérola. Não perca essa salvação por nada. Não perca o teu chamado por nada. O mundo pode se levantar contra ti, pessoas podem se levantar contra ti, muitas coisas podem se levantar contra o teu ministério, contra a tua vida, contra a tua salvação, mas não perca, porque é valiosíssimo demais. É como se tivesse achado um tesouro, sabe? Aquele baú de tesouro que a pessoa vai tentar esconder para poder ter a segurança para o resto da vida. Morre, né? Oh, aquele lá é muito rico, é milionário, porque adquiriu uma riqueza. E não vai ser para qualquer uma pessoa que ele vai deixar, então vai guardar aquele tesouro, né? Então o reino do céu é semelhante. Você conheceu a Jesus Cristo? Você conseguiu achar o passaporte para o céu, que é crer em Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma? A Bíblia diz que existe uma única promessa que não vai deixar de se cumprir se tu for fiel e obediente ou não. É a volta de Jesus. A volta de Jesus vai se cumprir mesmo sendo tu obediente ou não. Ela vai vir. Agora a promessa na minha vida às vezes, ou Deus recolhe, ou ela deixa de se cumprir se eu ser desobediente. Ora, existe uma frase, né? Que Deus não cumpre propósito descumprindo o princípio. E o princípio de Deus é a obediência. Seja obediente a quem? A palavra do Senhor, ao teu chamado, obediente à voz do Espírito Santo. Obediente. Obediência à palavra, não adultere a palavra. Não mude os teus conceitos para com Cristo. Respeita o Espírito Santo, respeita as tuas lideranças, respeito a tua família em primeiro lugar, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família, não ter o primeiro ministério é a família. É Deus, família e igreja, né? E o Senhor Jesus diz: quem é a minha família? Nós já fizemos esse vídeo. É todos aqueles, né, que me amam, que creem em mim, é minha mãe, é meus irmãos. Então, nós somos da família de Cristo. E Ele mandou nós cuidar da nossa família. Leia Tiago. Tiago diz que aquele que não cuidar da viúva, aquele que não cuidar do seu parente de sangue, é pior que um infiel. Então, temos que cuidar da nossa família, né? É isso aí. Que parábola maravilhosa, irmãos. É como uma pérola. Quando você encontra essa pérola valiosa, você guarda, você esconde para que não seja roubada. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, o direito de entrar no céu. Oh, aleluia, Jesus. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Meu Deus. 49. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Vamos tentar ser justos, irmãos, para que nós seja escolhido naquele grande dia como os bons peixes, que dá para se alimentar, que dá para produzir o alimento. Aleluia. Nós temos que ser útil, irmãos. Útil. Aonde você estiver, ame o reino de Deus, ame a obra do Senhor. Versículo 50. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. 49. Será na consumação dos séculos, sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos. Versículo 50. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Meu Deus. Tá aqui bem explicado, né, irmãos? Os maus vão pro fogo, pra fornalha. Os bons, os justos, vão ser levados para a glória. Os que produzem, os que são salvos em Jesus Cristo, os que creem nele de todo o coração. Versículo 51.
coisas novas e velhas. Entendestes todas estas coisas? O Senhor perguntou para eles, né? Responderam-lhe, sim. Então ele lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Meu Deus, que forte isso aqui, irmãos. Coisas novas e velhas. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus, ó, os escribas, os escritores, né, das santas escrituras, das palavras do Senhor, versado, entendido no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Sabe aquele depósito lá que a gente vai entulhando as coisas? Às vezes tem uns que são mais organizados, né? Máquina para um lado, chave do outro, e as coisas que estão para reparar em outras, e máquinas para outras, e aí é tudo mais organizado, mas tem uns que não é tanto. Mas dali você tira coisas mais velhas, quando precisa, e dali você tira as coisas novas, porque é onde você guarda o que você vai usar. Então é como se tivesse tudo que é necessário, você precisa ter em depósito. Meu Deus, é muito forte. Versículo 53. Tendo Jesus preferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Versículo 55. Mas é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Eles perguntam. Como é que pode ter essa sabedoria, todas essas parábolas, essas coisas do reino de Deus, essas explicações? Não é este o filho do carpinteiro, do José lá, de Maria? Que eles tinham só a versão física, né? Quando eles começaram a ver a sabedoria do Senhor, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Meu Deus, tá aqui, irmãos, ó. Olha só, não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isto? Meu Deus. Porque ele mesmo disse, quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? São todos aqueles que estão aqui, ó, o povo e Maria que estava chamando ele com seus irmãos de sangue também, né? Então, por parte de Maria, né? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Por quê? Porque eles não acreditavam que ele, por ser filho de Maria, ter os seus irmãos ali, poderia ser um Deus com tanta sabedoria. Então ele disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Quer dizer que aonde ele é, da onde de Nazaré ele vinha, eles não honravam ele como rei. Versículo 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Aonde há incredulidade, não há milagres. Aonde há incredulidade, não há milagres. Por isso, peça ao Senhor, retire a incredulidade do meu coração. Coloque-me fé o suficiente para que a minha fé cresça e se torne uma árvore que aqueles que ainda não têm possam se segurar na minha fé. Aleluia, em nome de Jesus. Amanhã, capítulo 14, em nome do Senhor Jesus. Vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço com todo carinho, inscreva-se no canal, deixe o seu like já no começo do vídeo. Se você ainda não deu o like, deixe agora, antes de acabar o vídeo. Vai lá, clica na mãozinha e deixe o like para ajudar este canal a crescer e esta palavra chegar ao máximo de pessoas possíveis. Porque estamos lendo a palavra. Como ela é linda por si só. Deus vos abençoe. Até amanhã, queridos. Capítulo 14 de Mateus.